Com mais de 50 milhões de usuários no Brasil, os planos de saúde complementares estão entre os mais abrangentes do mundo. Porém, ao mesmo tempo em que permitem acesso à tecnologia de ponta, ficam entre os serviços com maior número de reclamações nos órgãos de defesa do consumidor. Vamos ver por que isso acontece no tema de hoje do Ordem do Dia: planos de saúde. Está na Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Uma obrigação traduzida por uma sigla: SUS. O Sistema Único de Saúde foi criado para oferecer atendimento igualitário e universal. Pesquisas indicam que 9 em cada 10 brasileiros usam a rede pública de alguma forma e conhecem seus problemas. Demora para agendar consultas, filas em hospitais, falta de médicos. Uma pesquisa feita em 2014 a pedido do Conselho Federal de Medicina apontou que 87% dos usuários estavam insatisfeitos. Muito descaso. Muito descaso. Além do poder público, os serviços de saúde podem ser executados também por terceiros. É aí que entram as operadoras. Pela Constituição, esse tipo de assistência é livre para a iniciativa privada, que pode atuar de forma complementar ao SUS. Mas a prestação desse serviço enfrenta problemas. Só no terceiro trimestre do ano passado, foram 72 mil reclamações registradas na ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. 9% a mais que no mesmo período do ano anterior. A maioria das queixas envolve problemas com a cobertura oferecida pelos planos. Geralmente recusa de atendimentos. Eles só queriam atender se eu fosse até o pronto-socorro, passando mal, em caso de trabalho de parto, para poder fazer a cesariana. Aí eu resolvi entrar em contato com a ANS, com 7 dias eles retornaram a ligação para mim e aí eu consegui agendar. A Rosimere precisou de uma prótese depois do tratamento de um câncer e não teve a mesma sorte. O plano de saúde não pagou a prótese da mama esquerda porque considerou um procedimento estético. Problemas com contratos representam 19% das reclamações na ANS. O do Nilson dava direito a qualquer exame e medicação, mas ele teve que recorrer a um laboratório particular e esperou 2 anos pelo reembolso. Se você não tiver jeito de fazer o exame, você pode saber que a tua vida está comprometida. Quase 7% das queixas envolvem mensalidades e reajustes. No caso do Celso, o valor subiu de R$ 1.480 para mais de R$ 3.000. Uns 2 ou 3 meses antes, eu liguei e perguntei que alternativas havia. Não houve abertura para nenhum tipo de alternativa, a não ser mudar de plano. Segundo a ANS, de cada 5 notificações recebidas, 4 são resolvidas com a mediação dos conflitos. Mas muitas vezes o único caminho é a justiça. Foi o que fez este servidor público para conseguir baixar o reajuste da mensalidade de 97% para 16%. Durante 10 meses paguei esse valor, né? Até então eu não sabia como agir, até que, repito, fui informado e procurei a justiça. Isso preocupa muito a gente, porque trata de um dos principais bens do consumidor, que é a vida, né? Então, no instante em que o consumidor tem reclamado muito da prestação de serviço realizada pelos planos de saúde, significa que a sua vida está descoberta nessa relação jurídica. A ANS foi criada em janeiro do ano 2000 com o objetivo de defender o interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras. Um ano e meio antes, em junho de 1998, foi sancionada a Lei 9.656, que trata dos planos de seguros privados. Ela define as obrigações das empresas na cobertura dos atendimentos de emergência, urgência e planejamento familiar. Quando Dona Leila precisou de atendimento, soube que o hospital ligado ao plano tinha sido descredenciado. O hospital parece que subiu de patamar, mas não tem nenhum outro aqui na região no nível desse aqui. A crise econômica também afasta os pacientes da rede privada. No ano passado, pela primeira vez, o número de clientes dos planos caiu. 500 mil contratos foram desfeitos. Em
dificuldades financeiras, a Unimed Paulistana, por exemplo, fechou as portas em setembro, deixando na mão 740 mil clientes. Há um princípio no Código de Defesa do Consumidor, de que o serviço prestado tem que ser um serviço eficaz, de qualidade e que preveja segurança sempre. São poucos os hospitais da rede pública habilitados para atuar na reprodução assistida. O procedimento é caro e demorado e o plano de saúde é a principal alternativa para quem sonha com a gravidez. Só que tem um problema. É preciso, em muitos casos, enfrentar uma batalha jurídica para conseguir a inseminação artificial. Veja no quadro Fora da Ordem. Assim que se casaram, Fabíola e Renato começaram a planejar o sonho de ter um filho. Mas ela recebeu o diagnóstico de endometriose. A contadora ainda tentou engravidar naturalmente, mas descobriu que só seria possível com fertilização in vitro. No SUS, a fila era imensa. Então ela tentou pelo plano de saúde. Eu liguei no plano de saúde e a atendente falou que lógico que não cobre. Ele não está no rol de procedimento. Eu compro tudo que está no rol, ó, tá vendo? O 1, 2 e o 3. Esse que você está falando é o 4, eu não tenho, então eu tô legal. A solução foi fazer o tratamento particular. Ao todo, 6 tentativas com um valor aproximado de R$ 8.500 cada uma. Quando eu fiz a minha última tentativa, em 2014, que eu tinha acabado o dinheiro, aí eu falei, agora eu não tenho que correr atrás. Aí eu juntei com umas 10 meninas e a gente fez uma denúncia no Ministério Público Federal dizendo que a ANS não cumpre a lei. Desde 2010, todos os planos regulados pela ANS, a Agência Nacional de Saúde, devem cumprir a Resolução Normativa número 211, que amplia a cobertura obrigatória para os beneficiários de planos de saúde. A resolução passa a listar tanto os procedimentos médicos quanto os odontológicos e para outros profissionais de saúde. Esse rol é atualizado anualmente e a endometriose não entra na lista. Mas, de acordo com este advogado, o cliente do plano de saúde tem respaldo para essa inclusão, até mesmo pelo Código de Defesa do Consumidor. No caso de uma infertilização, se o médico que acompanha essa mulher que tem esse problema recomendar que a única forma de ela obter o sucesso, enfim, para que geste, para que tenha uma criança, tenha um filho, é a fertilização assistida, então o plano de saúde, pela interpretação do Código de Defesa do Consumidor, tem que cobrir esse método terapêutico. Agora o casal espera que o Ministério Público Federal se pronuncie e que haja uma decisão favorável para que o plano de saúde libere o tratamento de reprodução assistida. Se o plano de saúde é para tratar a doença, por que ela escolhe não tratar justamente a infertilidade? E para as mulheres que vivem em situações semelhantes, a orientação também é procurar a justiça. Nós temos que sempre colocar em mente que tem que haver um equilíbrio de forças. E uma pessoa isoladamente, diante de um plano de saúde, ela tem uma força muito menor. Então, se ela de fato tem como única solução a fertilização, se ela realmente não tem condições de arcar por conta esse tratamento e objetiva de fato concretizar esse sonho, tem que buscar realmente na justiça esse direito e tem que fazer valer aquilo que ela deseja e aquilo que o Código de Defesa do Consumidor ampara ela nesse caso em específico. Eu acabei de fazer um plano de saúde, eu gostaria de saber se tem prazo para a entrega da minha carteirinha de atendimento. Não há um prazo fixado pela legislação para a operadora entregar a carteirinha ao beneficiário. No entanto, a partir do momento que o beneficiário assina a proposta de adesão ao plano, assina o contrato ou paga a primeira mensalidade, o que acontecer primeiro, já há o início de vigência, ou seja, a partir desses momentos já é iniciada a contagem das carências. O Ordem do Dia faz um rápido intervalo. Na volta, vamos falar dos recursos destinados à chamada pílula do câncer. E no nosso caso de sucesso, um paciente que recorreu à justiça e conseguiu o ressarcimento por gastos com cirurgias de câncer. 1, 2, 3, 4. 4 ações na justiça para conseguir tratamento e, por fim, a portabilidade do plano de saúde. Foi o que aconteceu com um paciente que precisou fazer cirurgias de emergência depois do diagnóstico de câncer. Veja em nosso caso de sucesso.
Aos 65 anos, Rogério comemora cada passo como uma vitória. Mas não foi uma caminhada fácil. Quando descobriu em meados de 2014 que tinha câncer no rim e no pulmão, ele não imaginava que sua luta iria além da doença. A recomendação de urgência na cirurgia para a retirada dos tumores foi recusada pelo plano de saúde. O médico respondeu que não poderia fazer a internação porque tinha que esperar, autorizar, que ia levar 10 a 15 dias, e aí eu me internei no Sírio como particular. Pouco mais de um ano depois, em setembro de 2015, um dos tumores reapareceu, o que obrigou Rogério a fazer nova operação e, mais uma vez, buscar a justiça. Entre as duas operações, o empresário precisou da justiça para resolver outro problema. A operadora decidiu cancelar o plano de saúde no meio do tratamento. Foi ajuizada uma nova ação contra a Unimed, tudo isso eu pagando os advogados, né? E ela conseguiu evitar o cancelamento do plano de forma unilateral que a Unimed estava propondo, né? Quando a Unimed paulistana faliu, Rogério se sentiu mais uma vez desamparado. E não teve dúvida. Foi ao judiciário garantir o direito de migrar para outro plano de mesmo nível, sem prazo de carência. Na sentença, a juíza Tônia Coroco cita que os contratos de planos de saúde encadeados ou contínuos não podem exigir novo período de carência. Diz que essa prática é abusiva e fere o Código do Consumidor. Em momento algum, a Unimed se preocupou com o meu problema de saúde. Eu poderia até ter tido um infarto, uma outra doença qualquer, provocada por nervosismo e ansiedade de não conseguir me internar para resolver o problema de saúde meu. Um estudo da USP mostrou que 9 em cada 10 decisões judiciais contra planos de saúde na cidade de São Paulo favoreceram os pacientes. Entre 2013 e 2014, o Tribunal de Justiça Paulista julgou quase 17 mil processos envolvendo planos. As operadoras falam, minha responsabilidade se limita ao que está no rol do INSS, e o beneficiário fala, não, calma aí, não é bem assim, eu tenho direito a outros tratamentos. E o Poder Judiciário já se manifestou em vários casos, no sentido de que esse rol ele não é taxativo, ou seja, ele não limita a responsabilidade da operadora, quando na verdade quem manda no tratamento é o médico, conforme a prescrição médica é que a operadora vai ter que custear, dando ou não esse tratamento no rol. O Ministério da Saúde e o governo do estado de São Paulo anunciam recursos e programam os testes com a fosfoetalonamina, a conhecida pílula do câncer. Fique por dentro. A Câmara dos Deputados aprovou na semana passada o projeto de lei que permite a fabricação, distribuição e uso da fosfoetanolamina sintética. Desenvolvida pela Universidade de São Carlos, no interior paulista, para o tratamento de tumor maligno, a substância foi anunciada como uma cura para diferentes tipos de câncer. Mas ainda não passou por testes em humanos, nem teve a eficácia comprovada. O texto ainda precisa passar pelo Senado antes da sanção da Presidente da República. Na capital paulista, o Instituto do Câncer de São Paulo vai coordenar uma pesquisa para testar a substância. O investimento total será de R$2 milhões. No final do ano passado, o governo federal informou que vai liberar R$10 milhões em 2 anos para pesquisas com a substância. E a Seção Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil realizou esta semana uma audiência pública para discutir o acesso aos medicamentos no Brasil, em especial o caso da fosfoetanolamina, que vem despertando tanta polêmica em todo o país. A audiência reuniu representantes da área médica, farmacêutica e também da área jurídica. Aqui ao meu lado, o representante da área de saúde ambiental, da comissão ligada à área de saúde ambiental da OAB de São Paulo, Dr. Celso Fiorilo. Doutor, já são 15 mil ações em todo o país, cobrando a Universidade de São Paulo para que forneça esse tipo de medicamento, de produto, enfim. É uma questão de fato judicial? De quem é a responsabilidade por isso? Na verdade, acabou sendo uma questão de fato judicial, porque o poder público, que tem o dever de assegurar a prestação de serviços em matéria de saúde, não vem cumprindo o seu dever. Então, a ideia do que nós estamos desenvolvendo aqui nesse contexto é fazer uma audiência pública, com todas as posições, para que a gente possa ter então uma visão bem ampla e completa a respeito desse tema que é central para a população. Vamos aprofundar um pouco mais a nossa conversa sobre planos de saúde com o Dr. José Cláudio Ribeiro Oliveira. Ele está na entrevista da semana.
Nosso entrevistado de hoje é formado em Direito pela Universidade Mackenzie, tem experiência nas áreas de Direito Tributário e Empresarial e é presidente da Comissão Especial de Estudos de Planos de Saúde e Assistência Médica da OAB São Paulo. Dr. José Cláudio Ribeiro Oliveira, uma pergunta simples que imagino esteja na cabeça de milhões de brasileiros que têm planos de saúde. A experiência mostra ou dá a impressão no dia a dia de que quando as pessoas precisam de exames e consultas mais simples, têm facilidade no atendimento. Mas quando precisam de algo mais complexo, seja um tratamento ou um exame, esse procedimento é negado. Afinal, qual é a lógica do sistema de saúde privado? Existem dois tipos de judicialização. Existe aquela judicialização que não deveria existir, que acontece no caso quando o beneficiário ele manifestamente sabe que ele não tem direito a determinado procedimento, porque ele não contratou, digamos, um hospital que proporciona a ele um atendimento, ele preferiu contratar um plano que tem uma rede mais básica, mais reduzida, mas na hora do atendimento ele quer ser atendido naquele hospital, né, que o seu plano de saúde não cobre. Ou também, e pode acontecer isso daí por parte da operadora, a operadora sabe que o usuário tem direito a determinado procedimento ou a determinado prestador de serviço e ela, na verdade, restringe esse atendimento ou cria dificuldades. Esse tipo de judicialização não deveria existir, porque em ambos os casos está havendo má-fé. Eu pergunto, a Constituição, por princípio, não repassa aos entes privados os mesmos deveres que tem no serviço público, os mesmos compromissos de igualdade e acesso universal? A saúde suplementar, ela é regulada por leis, ela é regulada por um contrato e por normas infralegais editadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O Sistema Único de Saúde, ele está previsto lá na Constituição Federal, ele é regulado por uma lei também, e muitas vezes isso que se coloca de atendimento integral, de universalidade, quer dizer, são princípios do Sistema Único de Saúde. No sistema privado, né, o que vale é a legislação especial da saúde suplementar, é a questão contratual, certo? E, obviamente, também o Código de Defesa do Consumidor, porque nós estamos aí numa relação de consumo. Afinal, doutor, no seu entendimento, o Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de planos de saúde? O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos planos de saúde porque estamos aí diante de uma relação de consumo. O que se discute muitas vezes são disposições do Código de Defesa do Consumidor com disposições da própria ANS, né? E isso daí muitas vezes leva a dúvidas, porque o Código de Defesa do Consumidor muitas vezes ele fala em cláusula abusiva e a legislação dos planos de saúde, quer seja a Lei 9656, quer seja as resoluções da ANS, elas autorizam a vedação de determinado procedimento muitas vezes. Aí o advogado que defende o consumidor, ele fala, não, a lei pode até permitir isso daí, a resolução da ANS pode até permitir isso daí, mas eu entendo que isso daí seria uma cláusula contratual abusiva. Aí que surge a demanda judicial. Meu nome é Cassiano e eu gostaria de saber se plano de saúde é ou não obrigado a pagar transplante. Sim, o plano de saúde é obrigado a pagar a cirurgia de transplante de rim, de córnea e os transplantes de medula, seja o halogênico, seja o autólogo, né? A cobertura vai desde a captação do órgão até a terapia posterior à colocação desse órgão no receptor. Muita gente acha que o beneficiário de plano de saúde ele teria uma prioridade na fila de transplantes, né, do SUS. E isso não existe, né? A fila existe tanto para usuários do Sistema Único de Saúde quanto para usuários da saúde privada, da saúde suplementar. O Ordem do Dia faz mais uma pausa. Na volta, você vai conhecer o museu que mostra a evolução da medicina através dos tempos. O Ordem do Dia está de volta com a discussão em torno dos planos de saúde. Vamos ouvir agora a opinião do presidente da Seção Paulista da OAB, Marcos da Costa. Vivemos um momento de intensas discussões no Brasil. A ausência, ou quando existente, a falta de qualidade dos serviços públicos está na pauta dos movimentos populares que inundam as ruas do país.
A Constituição Federal determina que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Foi criado na década de 80 o Sistema Único de Saúde, o SUS, de responsabilidade do poder público. Para somar a ele, a Constituição garante que também empresas particulares possam atuar nesse campo de forma complementar. Mas, na prática, é notório que essa rede, que soma o público e o privado, ainda não funciona com eficiência, o que resulta em crescentes demandas judiciais em busca de direitos. Quem nunca ouviu um amigo ou um familiar se queixar da falta de cobertura, da demora do atendimento? E mais recentemente, o argumento que talvez não vale a pena pagar por um plano particular, já que esse tipo de prestação de serviços está similar ao questionável atendimento público. Algumas dessas reclamações, como a recusa de atendimento e reajustes, se destacam nos registros da Agência Nacional de Saúde Suplementar, criada em 2000 para atender o interesse público. Hoje, há mais de 50 milhões de usuários em planos de saúde em todo o país. A estrutura desse mercado talvez mereça ser repensada. A Ordem se propõe a ajudar nesse debate. É nosso papel também caminhar ao lado do cidadão por serviços mais eficientes para toda a coletividade. Meu nome é João Guilherme. Eu gostaria de saber se os planos de saúde têm que custear os remédios de alto custo. Se o beneficiário estiver internado, né, todo remédio necessário durante a internação tem que ser custeado pela operadora. Agora, medicamentos para tratamento domiciliar, há 2 anos a ANS estabeleceu alguns medicamentos, que são as terapias antineoplásicas, né, para tratamento de câncer, que as operadoras são obrigadas a custear para os beneficiários de plano de saúde, desde que, obviamente, exista a indicação médica. A história das epidemias, os avanços terapêuticos e os equipamentos usados na medicina estão reunidos no Museu da Saúde Pública, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Um lugar cheio de curiosidades que indicamos aqui no nosso Espaço 10. O que provoca a meningite? Como é o vírus da gripe, o da AIDS? Qual a influência da varíola e da peste bubônica no mundo? Nesta sala você pode conhecer essas 5 doenças de um ponto de vista bem diferente. Mergulhando na história das grandes epidemias, a exposição temporária está no Museu da Saúde Pública Emílio Ribas, no bairro Bom Retiro, no centro de São Paulo. A gente tenta ter esse olhar a partir da perspectiva da saúde. A saúde que é uma dimensão tão importante da vida em sociedade e às vezes ela não é olhada como um elemento importante para explicar a nossa dinâmica social. O museu é de 1969, mas ficou 5 anos fechado. Reabriu no ano passado e tenta mostrar como a saúde pública interferiu na história do Estado. A gente entender melhor esse processo amplo, né, que envolve pacientes, pessoas acometidas por enfermidades, políticas públicas de saúde, programas, ações, campanhas, que nos ajudam a entender muito como é que a sociedade reage e age, né, nesses momentos tão tensos e complexos como são esses momentos de epidemias, né? Nesta ala de exposição permanente, diversas fotos contam parte importante dessa história. Nesta outra sala, um trabalho constante que alimenta o museu, a pesquisa. Nas estantes, parte do acervo estudada pelos pesquisadores e que é reservada para exposições futuras. E no pátio, uma das maiores atrações do lugar, antigas viaturas da Secretaria de Saúde, raridades que pertenciam ao serviço de desinfecção na década de 20. Aliás, o prédio que abriga o museu foi construído para ser o desinfectório central da capital paulista. O Serviço de Saúde, então, criou um serviço para desinfetar objetos, residências, vagões de trem, enfim, para combater as epidemias que estão chegando com os imigrantes. Essas teorias depois vão se verificar que os agentes de transmissão das doenças eram outros, né? Então o governo a investir recursos em vacina e combate aos mosquitos ao invés de desinfetar locais, né? O Museu de Saúde Pública fica na Rua Tenente Pena, número 100. É aberto ao público de terça a quinta-feira, das 9 da manhã às 4 da tarde. A entrada é de graça.
O Ordem do Dia está terminando. Esperamos que todos tenham gostado do tema de hoje. Voltamos na semana que vem com outro assunto de repercussão nacional. Ordem do Dia é uma parceria entre a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Tchau.